Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui, preparando para o Natal, onde estamos bem próximo, E eu gostaria de deixar aqui hoje para todos vocês à noite, que nem tá esperando aí um vídeo, Então eu aproveitei para pegar uma carta que foi lida ontem no Abacateiro, Ontem, dia 10 de dezembro de 2023, porque eu não sei quando você vai estar assistindo essa mensagem, Queria falar para vocês o seguinte, essa carta, Uma carta de uma seguidora, e eu falei para ela que eu ia fazer a análise da carta, Porém, a análise a gente não faz da carta inteira, a gente faz de alguns trechos para explicar, A carta é do Papai Francisco para Solange. E o que acontece nessa carta? Essa carta, ela traz como se fosse uma carta de orientação, Uma carta de orientação de um pai que que era estudioso, um pai que era dedicado à doutrina espírita, Ele fazia o evangelho no lar, fazia palestras, ele tinha entendimento profundo. Então, aqui na carta, ele fala que ao chegar ao mundo espiritual, ele não sofreu. Ele viu todo o desfecho ali nos derradeiros momentos, o desligamento do corpo físico, ele presenciou tudo, Os derradeiros momentos dele, os esclarecimentos oportunos, os esclarecimentos lá quando ele estava doente, esclarecimento quando ele chegou ao mundo espiritual. E ele tinha, assim, pelo que a carta nos traz, ela nos transmite, era como se ele tivesse uma pressa de avisar a família, Avisar a filha para que ela avisasse os demais, que ele evoluiu, que ele melhorou, que valeu a pena, Que valeu a pena todo esse esforço que ele fez aqui. E hoje lá no mundo espiritual ele está se sentindo bem melhor, tanto que ele já está ajudando pessoas, acolhendo, auxiliando e esclarecendo, Esse é o propósito da carta de orientação quando a gente recebe para um familiar, tá? Apesar dele não ter citado o nome de filho, de parente, de irmão, de vizinho e tal, isso não é o propósito da carta de orientação. A carta de orientação, ela chega endereçada a um familiar, Às vezes ele cita nome, às vezes não cita, Como aquele enviou para a filha, e que ela fosse portadora desse recado para os demais familiares. Ele começa assim: minha amada filha Solange, a que ele se refere a ela, porque é ela quem está recebendo essa carta e vai ser portadora desse recado para os demais. Escreva essas palavras com o coração repleto de saudade e amor. Desde que alcancei essa nova morada, tenho percorrido diferentes lugares, revisitando os momentos preciosos em família e aprendendo a lidar com a saudade, que por vezes aperta. Então, aqui logo no começo ele diz, que durante o tempo que ele chegou lá no mundo espiritual, ele aproveitou aqueles momentos iniciais que ele teve a permissão para revisitar, aqueles ambientes por onde ele esteve, por onde ele passou, onde ele vivenciou junto com a família esses momentos. Porém, em todos eles, ele sentiu uma saudade profunda. É normal isso acontecer com o espírito. No próximo parágrafo ele diz: assim como na Terra, aqui busco incessantemente a evolução. Ele está constatando que aqui na Terra ele era estudioso, ele buscava o conhecimento e lá não foi diferente. O conhecimento é a bússola que guia meus passos, permitindo-me auxiliar outros que necessitam de acolhimento, apoio e orientação. Cada gesto de ajuda aos que precisam desse amor fraternal é um passo à frente, uma progressão conforme os desígnios de Deus. Hoje, filha querida, não me permita escrever apenas como um pai que a trouxe ao mundo, que a viu crescer e prosperar. Aqui ele já está começando a falar que a carta não é uma carta familiar. Não é a carta direcionada somente à filha, ou aos filhos, ou a toda a família. Ele está trazendo as informações da evolução dele para todas as pessoas, independente que seja da família ou não. Porque uma pessoa que lê essa carta e que assiste também esses detalhes aqui na análise da carta quando eu faço, ele vai entender claramente como funciona essa questão da evolução no mundo espiritual e essa oportunidade que o espírito tem de trazer de lá para cá, ditar de lá para cá uma carta com a sua evolução.
Foi-me permitido estar ao seu lado para compartilhar um pouco do que venho realizando por aqui, após receber os cuidados necessários para entender um pouco daquilo que um dia me foi permitido estudar e aprender na Terra. Então, veja bem, ele está aqui feliz, satisfeito, né, com o que ele praticou na Terra, tanto que ele tinha como se fosse uma pressa de dizer, não, eu quero falar para todo mundo que valeu a pena, né? Que tudo aquilo que eu me prontifiquei a fazer, a renunciar algumas horas do meu tempo para estudar, para ajudar outras pessoas com as minhas palavras de estímulo, para palavras de consolo, né? No momento do evangelho, ou quando ele estivesse proferindo uma palestra, ele está realmente transmitindo tudo isso que ele aprendeu. Há momentos em que anseio profundamente pelo nosso reencontro. Entendo agora que tudo ocorre quando estamos verdadeiramente prontos e este é o momento. Então, nem sempre o espírito encontra, né, naquele momento que ele deseja escrever, ele encontra a oportunidade, né? Então, às vezes ele vai preparando ali um instrumento, né? Vai visitando uma casa espírita, vai visitando um grupo, né? E onde ele encontra acessibilidade no médio para sintonizar com a sua energia, com a sua vibração, para poder colocar no papel as impressões que ele deseja de lá para cá, tá? Lembro-me do recado que lhe enviei e de como tocou seu coração profundamente, deixando-a emocionada. Então, certo dia, eu dei um recado para ela, que assim que eu saí de casa, eu recebi, né, a informação sobre o pai dela, e ele conversava comigo para falar com ela. E no momento que eu passei o recado para ela pessoalmente, ela sentiu a presença dele, ela ficou emocionada. Isso são gestos, né? São sintonias que acontecem com o nosso familiar, né? São as impressões da mediunidade, do sentimento, que ele não acaba quando o espírito deixa a Terra. Ele é vivo, ele está próximo de nós, e quando você sente esta emoção, é sinal de que ele está do seu lado, certo? No próximo parágrafo, ele diz o seguinte: sempre que possível, tento guiar seus passos, encorajando-a em sua jornada humanitária. Sei que nem sempre é fácil ouvir palavras que, por vezes, desestimulam o seu trabalho, mas você persiste com determinação, enfrentando o desafio, servindo ao Mestre Jesus sem barreira. O que acontece? Né? A irmã aqui, ela trabalha, né? Ela faz um trabalho de caridade, né? Um trabalho social, um trabalho voluntário, e muitas vezes, é claro, no decorrer desse trabalho surge vários imprevistos, né? Como ele diz, você ignora, segue em frente e continua essa tarefa, que é o que ela vem fazendo, tá? O caminho do amor e da solidariedade sempre foi o seu lema como filha, mãe, esposa e avó dedicada. Isso daqui somente ela pode responder, né? Mas, como ela estava presente no abacateiro, ela falou sobre isso também, né? Vamos no próximo parágrafo. No entanto, meu coração sinaliza que se trata de uma grande oportunidade de esclarecimento e crescimento espiritual. Então, veja bem, é o que ele está buscando aqui, é o que ele está transmitindo, né? O que ele achou interessante naquele momento. Poxa vida, eu cheguei no mundo espiritual, estudei tanto, fiz tanta coisa boa, me preparei lá, porque quando a gente estuda os livros, principalmente os livros psicografados por Chico Xavier, como ele cita aqui, né? Você entende quando chega do outro lado, porque você vai se deparar com aquela verdade que ele contou. Porém, muitas pessoas que leem desacreditam daquilo. Não, lá não acontece isso, isso é tudo invenção. Não é, tudo isso acontece. Ele diz assim: não importa a religião que o irmão frequentou na Terra, por aqui temos que saber lidar com essas e outras diferenças. Principalmente quando o desequilíbrio emocional interfere nas questões que envolvem o fanatismo. Em algumas religiões, alimentando uma fé cega registrada nos corações quando não entendem que o amor é o caminho para alimentar esse desejo por meio dos melindres. Então, a gente vê muita gente, é claro, em outras religiões, eu não quero entrar em detalhes também nessa questão de religião, eu não discuto também religião, e o que ele fala aqui, lá no outro lado da vida, o que ele vai acontecer? Ele pode ser, se aqui na Terra ele era evangélico, ele vai continuar sendo evangélico, se ele era católico, ele vai continuar sendo católico, porém, ele não vai deixar de receber os esclarecimentos.
os esclarecimentos, eles são essenciais assim que eles chegam lá. Pois é, mas e aí, Nancy, se o espírito desencarnou por meio de um acidente, se foi de forma pelo suicídio, ele vai receber esse esclarecimento? Não, cada caso é um caso. Às vezes o espírito desencarnou abruptamente, né? Já estava sendo programado para aquele momento, porém, o que acontece? Ele vai se refazer, ele vai descansar, ele vai passar por um tratamento, mas pelos esclarecimentos oportunos, para rever tudo que ele fez na Terra, ele não vai se livrar de rever esses momentos, tá? Como ele diz aqui, o caminho sempre foi e sempre será o amor, e este amor nunca deixarei de nutrir em meu coração. A família é o nosso maior legado, a construção mais preciosa que erguemos juntos. No entanto, todos nós erramos. E atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E assim nos ensina as lições do Evangelho, para compreendermos o quanto somos esclarecidos e não nos damos conta de que é para o nosso bem. Então, veja bem. A gente lê o Evangelho. Veja bem, lá eu vou dar um exemplo aqui do capítulo sobre a paciência. Quando a gente lê bem na primeira frase. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí eu digo, que Deus é esse que diz que a dor é uma bênção? Por quê? Porque é através da dor que a gente busca fazer uma reflexão profunda para compreender a nossa necessidade de estar ali aceitando aquela dor. Mas nós temos todo o direito de tratá-la, de buscar ajuda, de ir ao médico, de fazer um tratamento adequado. Então, tudo isso é importante. Por que ele diz a dor? A enfermidade também é uma forma de preparação para você aceitar a partida de um ente querido. Mas não é nada fácil aceitar. Como ele diz aqui, ó, a união familiar é a parte mais importante para quem constrói seus laços de afeto. Porém, é a mais difícil de lidar por conta do reajuste, das diferenças e dos laços que, mesmo quando se desprendem por qualquer que seja a desarmonia, veja bem o que ele diz, somos tocados para fazermos as pazes e seguir firme no propósito que cada um assumiu com Deus. Então, veja bem, ele não está aqui poupando nada do que ele passou, poupando nada da família. Ele está falando o que realmente acontece, o que realmente é a verdade, né? Então, para você que vai receber essa carta, né, que a família da Solange ou outras pessoas, quando estiverem diante deste relato aqui, dessa análise, né, que eu faço uma análise não muito longa, uma análise curta, para que você entenda o que significa o que o Espírito escreveu de lá para cá, vamos ler mais um pedacinho como ele diz. Veja bem. Estudei e analisei cada aspecto do meu corpo espiritual enquanto recebi acolhimento por meio de um trabalho que cada um recebe ao chegar ao mundo espiritual. Veja bem, mas ele não vai descrever tudo. Ele está falando que estudou e analisou tudo aquilo que aconteceu com o corpo espiritual dele, ou seja, o perispírito, né? Meu corpo espiritual ainda estava impregnado de energias que precisavam ser tratadas com delicadeza e atenção. Por quê? Por conta da enfermidade, das energias que foram captadas aqui na Terra. E ao chegar do outro lado da vida, é claro que o corpo físico fica, mas o corpo espiritual precisa ser tratado. Por quê? Ele precisa se desprender daquele peso, ele precisa aprender a se adaptar naquela nova morada, ele precisa aprender a levitar, ele vai observar que para entrar na casa dele não precisa mais de chave, ele não precisa mais bater na porta e chamar as pessoas, né? Quando ele estiver bem, ele vai ultrapassar as barreiras das paredes, das portas e visitar a família a hora que ele desejar. Tudo isso ele leu nos livros e ele está transmitindo aqui na carta. Para muitos não estudaram, outros tantos são os que ignoram e tantos foram os que julgaram e ainda julgam o espiritismo. Aqui ele está falando lá daquelas religiões, daquelas pessoas que estão sendo esclarecidas, dos irmãos que estão sendo tratados, até mesmo lá no local onde ele está estudando, onde ele está servindo com amor
acolhendo esses irmãos e esclarecendo. Geralmente, o médium, ou seja, a pessoa que aqui na Terra estudou muito sobre o espiritismo, ele lá no mundo espiritual, ele traz muitas mensagens falando sobre os esclarecimentos oportunos. Por quê? Porque como ele estudou bastante, ele entende muito bem a necessidade daquele que chega. Então, ele passa a se transformar num atendimento fraterno, ou seja, num atendente fraterno. Por quê? Porque o atendente fraterno, ele vai saber ouvir, ele vai saber aconselhar de acordo com aquilo que ele estudou. Por isso que o esclarecedor na casa espírita, ele é fundamental no momento que ele começa a conversar com o espírito que precisa de ajuda com o conhecimento da doutrina espírita. É que muitos estudiosos chamam de o crivo da razão, que ainda se trata para muitos de um grande tabu. Veja que o que faço agora é espiritismo sem fanatismo, exercitando com equilíbrio, boa vontade, conhecimento e responsabilidade. Então, para que o vídeo não fique tão longo, o que ele quis dizer aqui? O crivo da razão, tem muita gente que não acredita numa carta que você psicografa no computador, porque eu quero ver a letra lá, eu vou comparar com a identidade, eu vou comparar com a letra que está lá, né, que ele... nos cadernos que eu guardei, né? Então, mas quem vai analisar aquilo que foi escrito é o familiar, né? A família é quem vai validar aquilo que foi escrito. Eu costumo falar que eu escrevo a carta, mas quem vai validar é quem recebe. Então, para encerrar aqui a nossa análise da carta que foi lida no abacateiro, no final ele se despede dizendo o seguinte: o Natal como vitória de Jesus nos inspira ao voluntariado e à solidariedade com os menos favorecidos. Isso não é problema com a filha, porque ela gosta muito, ela ajuda bastante as pessoas, né? De renovar nossos esforços e seguir adiante. Chegou o momento da despedida, filha, apenas no papel, nunca em nossos corações, pois devemos persistir em qualquer dimensão. O Natal como vitória de Jesus nos inspira ao voluntariado. Esses filhos são filhos de Deus e ele sempre procurará perto de nossa casa. Veja bem, às vezes você está ali na sua casa, chega um batendo, pedindo pão, pedindo água, pedindo uma roupa, um sapato, uma sandália, né? Ou um pão, um lanche, ou até mesmo ajuda para uma passagem, né? Às vezes quer viajar, não tem condições, ou um leite para o filho. E às vezes, né, tem pessoas que não vão nem lá, né, na campainha ver quem é a pessoa, né? Então, às vezes a gente também para no sinal, tem aquelas pessoas necessitadas, não custa nada a gente ajudar, né? Se você não tiver nenhum valor na mão, faça uma prece por ele, pede a Deus, né? Pede às pessoas que muitas vezes têm condições que vierem atrás de você, que ajude aquela pessoa, né? A gente encontra muita gente assim, e na nossa caminhada, na nossa casa, na nossa sintonia, até mesmo por meio de mensagem, a gente recebe muito pedido de doação. E aqui, finalizando, ele diz que neste ano ou em outros, o novo sempre sobressai e meu coração sinaliza que tenho que encerrar minha escrita, desejando aos familiares, amigos, irmãos e outros tantos que puder conhecer. E outros tantos que pude conhecer. Veja bem, que ele transmite esse recado abrangente, não somente para a família, para os irmãos, para os amigos, para aquelas pessoas que conheceram ele. Poxa vida, o Francisco, lá do outro lado, evoluiu bastante. Mas também ele era um homem estudioso, ele entendia sobre o espiritismo, ele sabia sobre os problemas familiares, sobre as doenças, sobre as provas e expiações que a gente passa na Terra, sobre as nossas tendências, tudo isso ele está contando aqui. Para encerrar, ele diz que recebam o meu abraço fraterno desse pai, amigo e irmão em Cristo Jesus, para celebrar a vida que continua no mais além. Que a jornada evolutiva seja prosperada com amor. E aqui ele encerra como sendo irmão Francisco. Por que irmão Francisco?
Porque lá do outro lado ele é conhecido como o irmão Francisco, o irmão bondoso, caridoso, o irmão que ajuda a esclarecer as pessoas, que está amparando pessoas. Que bom que a família recebe essa mensagem, né? Com esse recado maravilhoso desse irmão, avisando que evoluiu, que melhorou, que já está ajudando outras pessoas. Olha que maravilha, olha que experiência ele teve a oportunidade de transmitir para essa família. Essa carta, meus irmãos, foi uma das cartas de Natal lida lá no Abacateiro no dia 10 de dezembro de 2023. Nos reunimos lá de vez em quando, é o local onde eu escrevo para as famílias. Porém, nesse último encontro, como tinham muitas cartas e já fazia um bom tempo que eu não participava, não fazia esse encontro lá, eu tive que levar as cartas prontas para dar conta de ajudar essas famílias, de consolar esses corações e de levar para cada uma o presente desses irmãos que partiram e que o amor continua do outro lado da vida. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Ajude pessoas a nos encontrar. Deixe sua mensagem, deixe seu like. Compartilhe nos grupos de trabalho, de amigos, principalmente daqueles que gostam de assistir esse tipo de mensagem, né? De esclarecimentos sobre o Espiritismo, sobre aqueles que partiram e que tiveram a oportunidade de lá para cá transmitir a sua evolução, que é o que o irmão Francisco fez de lá para cá. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir e fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.